irmãos que lembram as mães só na lembrança, a mãe já está no céu, outros que convivem com as mães, no seu dia a dia. E hoje eu quero falar de uma mãe que era mãe pela fé, mas ainda não tinha tido filho ainda. Nós vamos falar de Ana. Eu gosto muito, principalmente dessa parte da história, irmãos. Nós vamos estar meditando na vida de Ana, que está em 1 Samuel, capítulo 1. Nós vai ler a partir do versículo, deixa eu ver, versículo 5. 1 Samuel. Vamos ler desde o primeiro versículo, melhor até. É uma leitura um pouco extensa, mas que sempre compensa a gente estar lendo. 1 Samuel capítulo 1. Vamos ler do primeiro versículo 1. 1 Samuel capítulo 1, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler do 1. Acharam, irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era o filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Toú e trineto de Zuf. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que ia ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez essa promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Vê se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja, estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: Vai em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu, então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Até aqui. Amém. Uma história muito conhecida, né? E hoje, Dia das Mães, né? E para todos que estão aqui em casa, hoje é um dia especial. Só que ela não era mãe, né? É a história de uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa no Senhor, mas que não tinha filhos. E hoje todos nós aqui que somos mais clássicos, né? Todos nós aqui, eu acho que tivemos filhos, né? Mas as novas gerações não estão mais querendo ter filhos, né? É por opção, né? E está cada vez mais difícil aconselhar casais a terem filhos. Existem países hoje que já estão com problemas sérios. Eu estava vendo a Coreia do Sul, se eles não
se eles já não tem reversão. Até 2050, possivelmente, eles vão deixar de existir a cultura deles. Eles não estão tendo mais filhos. Olha que interessante, né? A importância de se ter filhos. Existem países na Europa que incentivam muitas pessoas a ter filhos e eles não querem. Mas nesse caso, irmãos, na antiguidade, no Oriente, na cultura oriental, é o contrário. Tanto é que os muçulmanos que estão indo para a Europa estão tomando conta de tudo. Porque lá cada um tem 10, 12 filhos. Então são coisas para a gente estar pensando, filhos. Só que essa história é de uma pessoa que queria ter filho, porque a cultura dela exigia que ela tivesse filhos. E é uma história interessante que aqui Eucana tinha 2 esposas. E quando lemos a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, Deus tolerava, tá, irmãos? Deus não aprovava que o homem tivesse mais de uma esposa. Mas Deus tolerava isso na cultura hebraica, na cultura judia. Só que sempre dava problema. Todas as histórias que nós lemos, quando o homem tinha mais de uma esposa, sempre deu problema, porque isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é o homem sair de sua casa, ter a sua esposa e se tornar uma só carne. Mas Deus tolerava e sempre dava problema. E vemos aqui a história de Ana. Ana, uma mulher amada, e vemos que Eucana gostava muito de Ana. Ele amava, e é raro isso. No Antigo Testamento, o marido amar a esposa, é raro, são poucos assim, Só que ela não tinha filhos, isso é um problema seríssimo. É uma mulher que não tinha filhos, uma mulher que vivia em tristeza, e vemos aqui um problema sério de família, porque nós vemos aqui uma briga de família muito séria, Todo ano, quando eles iam para olha que interessante, irmãos? Eles iam adorar a Deus em Siló, eles iam para cultuar. É a mesma coisa de todos nós aqui que saímos todos os domingos e viemos adorar ao Senhor, só que eles iam todo ano oferecer seus sacrifícios. Eles estavam indo para o culto, só que já iam brigando. Olha que interessante. Eles já iam brigando, Porque a Penina, ela provocava a Ana. E a Ana, tadinha, ficava triste, ficava aflita, ficava angustiada, porque Deus não lhes dava filhos. E era um problema sério de família aí. E vemos que Eucana, por gostar muito de Ana, ele dava o que era para ser, talvez até menos, ele dava o dobro de alimentos, de coisa para ela, de ofertas para ela, Mas mesmo assim ela queria filhos, ela queria ser mãe. E nós vamos ver aqui, irmãos, que ela foi mãe pela fé. Eu gosto muito da definição de fé, eu sempre falo sobre a definição de fé, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que vai falar, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. E Ana, ela tinha um problema e ela sabia onde estava a solução. E a solução estava no Senhor. É interessante que toda reunião de oração que a gente participa, toda vez que nós pedimos oração em igreja, principalmente nas nossas igrejas, quanto que a gente ora por enfermidade. Eu acho interessante isso. Inclusive, essa semana eu estive orando pela Jade, porque ela passou mais de uma semana bem enferma, ela sarou e já ficou enferma de novo. Pior que você olha para ela pulando, não parece, mas ela ficou enferma com o mesmo problema de vômito, de diarreia, de novo. E nós oramos de novo e agora ela já está bem de novo. Mas como oramos por enfermidade? E vemos aqui que a vida de Ana, ela orava bastante para ter filhos. E certa vez, nós vamos ver aqui, no versículo de número 9, eles estavam em Siló, eles estavam no culto. Porque eles subiam para Siló para adorar ao Senhor e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito. Até aqui. Então ela tinha problema. Ela tinha um problema sério para se resolver. Ela tinha problema de família, de relacionamento com
Penina, e ela tinha um problema com ela mesma, porque ela não podia ter filhos. Então ela estava no culto, aflita, chorando, não comia, porque não tinha aquele prazer de viver. Olha a importância que era um filho nessa época, né? E ela estava chorando muito. E a oração dela, irmãos, foi muito interessante, que está no versículo de número 11, onde ela faz uma promessa para o Senhor. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. E ela continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. Então vemos aqui ela orando ao Senhor e prometendo a Deus que o filho que ela ainda nem tinha, que ela ia oferecer ao Senhor em toda a sua vida. Ele ia ser um sacerdote do Senhor pela fé. Ela nem tinha. Essa realmente estava dando o que realmente não tinha, né? E contando a Deus, irmãos, a sua aflição. Isso me lembra muito um cântico do CTB que fala, né, sobre nós contarmos as nossas aflições ao Senhor. E como isso tira o peso das nossas costas, quando nós contamos para o Senhor: Senhor, eu estou com esse problema, Senhor, eu estou com essa aflição, Senhor, eu estou passando por isso ou por aquilo, Senhor, me ajuda. E esse foi o caso de Ana, lá na antiguidade. Nós vamos ver lá no Antigo Testamento, ela já prometendo e dedicar ao Senhor um filho que ela nem tinha, e prometendo com detalhes: olha, não vai nem cortar o cabelo. Muito interessante, pela fé. Nós trabalhamos com fé, irmãos. O nosso trabalho é com fé. Acreditar. Ah, mas está tudo dando errado, não vai dar certo. Acreditar e colocar nas mãos do Senhor. E vemos, irmãos, que quando nós oramos e quando nós colocamos tudo, quando nós contamos tudo para o Senhor, olha que interessante, dentro da igreja existem pessoas que podem nos atrapalhar. E no caso aqui é o sacerdote, o líder da igreja, que era aquele que poderia falar, se tivesse comunhão com o Senhor, né? Falar: não, Deus vai, já de cara. Mas ele olha para Ana e fala: você bebeu, você está bêbada, né? A gente vai isso no versículo de número 13. E notou que seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada. Longe da comunhão com o Senhor, esse sacerdote. Eli já estava com vários problemas longe de Deus, tá, irmãos? Quando nós olhamos capítulos anteriores, nós vemos que Eli já estava com problemas sérios de comunhão com Deus, estava na carne, e olhando para uma mulher que orava e confundindo com uma pessoa que estava bêbada. Então, mais um problema para Ana. Poxa, ela não estava orando, já podia começar a resolver ali mesmo, né? Ah, estava orando, né? O Senhor já vai abrir as portas. Muitas vezes, irmãos, quando nós começamos a orar, as coisas pioram. É incrível, né? Todo mundo aqui já passou por isso alguma vez, né? Quem está em casa também possivelmente já passou. Você começa a orar, às vezes parece que piora. O próprio sacerdote, que poderia ter vindo com a palavra de consolo, de amor, de esperança, joga ela mais para baixo ainda. E ela disse, né? Versículo 15: Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja, estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor, colocando, primeira coisa, irmãos, da fé, colocando a sua aflição nas mãos do Senhor. Ela continua no 16: não pense que sou mulher sem moral, eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora.
já tinha aqui as credenciais de mãe. Porque mãe, né, é uma coisa que eu já ouvi, eu acho interessante, que a primeira coisa que mãe é se sentir culpado, né? É a primeira coisa, né? O filho, ele apronta tudo. A mãe fala, meu Jesus, onde eu errei? A culpa parece que é dela, né? E aqui ela não tinha filho ainda, mas ela já era sofredora. Mas olha que interessante, mesmo o sacerdote estando com a comunhão com o Senhor totalmente corrompida, ele dá uma palavra que para ela já foi o suficiente no versículo 17, que diz assim: vai em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Olha que frase mais assim, que para qualquer um é uma frase meio displicente, né? Vai, tá bom, Deus vai te dar, tchau, né? Pode ir, vai, já orou, já se derramou, pode ir, né? Mas foi o suficiente, irmãos, para que ela recebesse essa palavra e transformasse a sua situação. Que o Senhor, no 18, que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu, então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Mas ela estava grávida? Não. Ela teve um filho? Não. Mas ela já mudou totalmente de atitude, porque foi pela fé. Pela fé, ela já viu o filho dela. Pela fé, ela já se sentia grávida. Pela fé, para ela, o filho dela já era um sacerdote. Pela fé, ela já não estava mais tão triste. Ela colocou realmente nas mãos do Senhor e se apegou a uma palavra totalmente displicente, totalmente sem força, mas foi suficiente para transformar toda a situação. Irmãos, Ana mostra para todos nós nesse texto, ela mostra para a gente o quanto nós podemos mudar de atitude em meio a situações contrárias, porque o que não falta na nossa vida, como na vida de Ana, quando lemos todo o contexto, são situações contrárias. E o Senhor, Ele nos dá esperança. Às vezes precisa só de uma fagulha para começar a espalhar toda a chama de alegria, para contagiarmos as pessoas com alegria, com vontade de fazer, com vontade de realizar. Às vezes é só uma pequena palavra. E onde nós encontramos essa palavra, irmãos, de esperança? Na própria palavra de Deus, na Bíblia. Quantas pessoas hoje estão procurando revelações? Porque tem que ser aquele irmão revela. Aquele fala até seu CPF. Até hoje eu não vi a importância disso, mas tudo bem. Aquele irmão faz isso. Não, irmãos. A maior revelação de todas é a palavra de Deus. E ela nos dá esperança em dias difíceis. Ela nos move e ela nos faz, assim como Ana aqui, ela não parou mais de fazer jejum, ela não parou mais de tristeza, ela mudou totalmente de atitude. E Deus respondeu a Ana. E Deus deu um filho para Ana, que é um dos maiores profetas de Israel, chamado Samuel. Que história linda de Samuel, né? Um profeta que realmente levantou reis. Ele ungiu reis, ele ungiu o rei Saul, depois ele ungiu o rei Davi. Vamos parar para pensar, nós que temos filho, só o seu filho ungindo um rei. É uma coisa, né, muito grandiosa, porque, irmãos, Deus tinha um plano grandiosíssimo por causa da fé de Ana. E nesses dias das mães, e a nossa irmã contou sobre um fato muito triste, nesse dia das mães, quantas mães choram por causa dos seus filhos, mas choram com força, de verdade. Mas a palavra de Deus está nos chamando hoje. Tenha fé, acredita. Enquanto tiver fôlego, acredita. Assim como nós lemos no Salmo 150, tudo que tem fôlego, todo ser vivo, louve ao Senhor. Mas não é só para cantar, é para ter esperança também. Enquanto tiver vida, irmãos, acredita que Deus vai mudar a vida do seu filho.
acredita que seu filho nasceu para grandes coisas. Pastor, mas eu olho a situação, não dá. É a palavra de Deus que está dizendo, irmãos, acredita. Vamos acreditar que não fizemos filhos para a perdição, mas fizemos filhos para serem servos do Deus vivo, para serem filhos de Deus. Assim como hoje pela manhã o presbítero Flávio ele pregou sobre Maria, e quando o anjo dá notícia para ela que ela vai ser mãe daquele que seria o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Jesus sempre era chamado de Filho de Deus. Nós, como pais, podemos também profetizar na vida dos nossos filhos. Você é o Filho de Deus. Você nasceu para a salvação. Você nasceu para grandes coisas. E na oportunidade que acontecer, irmãos, fala isso para o seu filho. Você nasceu para grandes coisas. Você nasceu para ser grande nas mãos do Senhor. Foi para isso que temos filhos, irmãos. Por isso que Ana, pela fé, ainda não sendo mãe, ela acreditou. E vemos depois, no capítulo 2, capítulo 3, o grande homem que foi Samuel, profeta Samuel. E Deus tem essa palavra para a nossa vida, palavra de esperança, palavra de fé. Vamos acreditar, irmãos. Como eu disse, às vezes parece que tudo é o contrário. Parece que não vai dar certo. Parece que os próprios irmãos da igreja, como era da igreja que eles estavam, mas na reunião que eles estavam ali, a palavra sempre é contrária. A situação sempre é contrária. Mas o Senhor nos mostra que tem jeito sim. Porque o Criador dos céus e da terra, irmãos, Ele pode mudar todas as situações, Ele pode colocar ordem no caos, Ele pode fazer todas as coisas. É por isso que podemos dizer que servimos ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é Todo-Poderoso e Ele transforma vidas. O Espírito Santo de Deus convence a todos os pecadores, aqueles que creem no pecado, da justiça e do juízo. Por isso que as mães que choram, um dia elas vão rir, elas vão se alegrar, quando a nossa fé estiver firmada nas mãos do Senhor Deus. Que a nossa vida seja de realmente adoração ao Senhor, e que mesmo que a nossa vida esteja passando por um momento de tristeza, lá no final nós vamos louvar a Deus. Eu gosto muito do Salmo 126, no versículo 6, onde fala: aqueles que saem andando e chorando voltarão com seus frutos, com seus feixes, cantando louvores ao Senhor de alegria. Muitas vezes nós vamos chorar, irmãos. Nós vamos chorar, não? Isso é quase impossível não acontecer, mas um dia nós vamos sorrir, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos nos alegrar no Senhor, porque a palavra de Deus nos garante. Porque quando olhamos a palavra, irmãos, que até a morte nós já vencemos por causa de Jesus, irmãos, nós podemos vencer todas as coisas. Nós vamos vencer todas as coisas, assim como Ana, que mudou de atitude. Irmãos, vamos nos alegrar. A Dalila aqui, ela gosta de falar isso para mim, né? Que às vezes, irmãos, não aconteceu nada, eu já estou feliz, já estou curtindo o que nem aconteceu ainda. Eu gosto de fazer isso. Ah, não deu certo. Não tem problema, pelo menos eu já curti a possibilidade de talvez dar certo, né? Isso é pela fé, irmãos. Não aconteceu, glória a Deus, vamos em frente. Mas quando acontece, irmãos, a alegria triplica, né? Porque, irmãos, a palavra de Deus nos mostra para sermos assim, né? Não vamos olhar para as circunstâncias, vamos olhar para o que o Senhor pode fazer e confiar nele, porque o melhor ele fará. O melhor ele fará. A nossa vida é para a glória dele, irmãos. Os nossos filhos é para a glória dele. Tudo que nós vivemos, vamos viver nessa vida é para glorificá-lo. Muitas vezes eu me pego errando,
quando isso acontece, eu fico muito triste, porque quando eu olho para essa palavra, a gente pode ver que pela fé nós somos mais do que vencedores. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos garantiu isso. Somos mais que vencedores. O apóstolo Paulo, quando ele diz isso, ele passou por naufrágios. É interessante que ele passa por um naufrágio, vai para a praia, acende uma fogueira, vem uma cobra e pica a mão dele. Ele passa por frio, ele passa por fome, ele passa por espancamento. Só que lá no fim ele fala: eu sou mais que vencedor. Simplesmente pelo fato, irmão, de ter Jesus Cristo como Senhor. E é para isso que somos chamados, irmãos. Para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Irmãos, que essa palavra fique conosco durante toda essa semana e toda a nossa vida. E que nós, pela fé, consagremos os nossos filhos, consagremos a nossa vida a servir ao Senhor. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, eu te louvo porque podemos olhar para essa palavra e ver o quanto o Senhor pode mudar em nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Senhor Deus, e profetizamos, Senhor Deus, que essa igreja será a luz do Senhor nessa região, Pai amado. E tudo que nós fizermos seja para te glorificar. É que eu oro, te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.